Olá, olá! Estamos começando aqui mais um episódio do ArchiCast Casa Decor. Entra aí no YouTube, acesse o nosso canal, segue, porque nós estamos cada vez mais conseguindo entrevistar, fazer esse bate-papo com profissionais incríveis da área. Então segue a gente lá, tá bom? Curte! Hoje nós temos aqui uma profissional, uma pessoa que eu admiro muito, trabalhamos em parceria há muito tempo, há alguns anos, e é sensacional. Já estou insistindo com ela para ela poder participar conosco já tem um tempo, e hoje estamos recebendo aqui Paula Web. E aí, Calil, boa tarde, você conseguiu estar participando de um podcast. É o primeiro, dizem que depois a gente começa a gostar, pega gosto, e aí complica, né? Mas é um prazer estar aqui com você, muito prazer grande. todo nosso, de quem vai assistir, eu tenho certeza. Você tem uma experiência aí já de vários projetos, várias passagens, e é isso que eu vou tentar aqui fazer o bate-papo. A intenção do ArchiCast é porque eu vejo que o cliente, às vezes, do outro lado, ele quer decidir pelo arquiteto A, B ou C, e às vezes ele não consegue, porque ele não conhece. Ele conhece só por algumas fotos. Então a intenção é realmente mostrar um pouco mais esse lado, essa linha de raciocínio do nosso parceiro profissional, que o cliente ali do outro lado ele tem que falar assim, opa, é com isso que eu me identifico. Humanizar, né? Humanizar. A profissão. Humanizar. Exatamente. Então, eu vou começar uma pergunta que é a nossa temporada. O tema da temporada é como tudo começou? Como tudo começou? Como começou a arquitetura na carreira? Como que você decidiu pela arquitetura, pela engenharia, pelo interior na sua vida? Calil, sempre eu tenho uma lembrança assim, muito forte, que desde pequena eu viajava, a coisa que eu mais gostava de ver era prédios bonitos, casas bonitas. Eu pedia para me mostrar. Eu falava para a mamãe e para o papai, onde que tem as casas bonitas? Nós saímos todo ano de férias e tal. E isso me marcou, e você sabe que eu tenho lembranças até hoje, não precisa ser de grandes lugares, não. Eu ia, às vezes, muito em Araxá, que eles gostavam, e eu tenho, assim, casas que eu ficava, assim, apaixonada. Então, eu tenho certeza que a arquitetura, a arte de arquitetar, é uma coisa muito nata, você nasce. Eu vou até chegar numa frase que eu escutei no meu primeiro dia de aula, que eu fiz na USP, em São Paulo. Mas o meu caminho foi o seguinte, nós somos lá em casa 6 irmãos, eu sou a quarta, eu sou do meio, né? E o papai médico, primeiro anestesista de Uberaba. Uau! E ele nunca falou nada de medicina com ninguém. Quando chegou a minha vez de fazer vestibular, eu era uma boa aluna, não dava trabalho, boa aluna. Adorava o fundão, mas era boa aluna. Nunca gostei, sempre gostei da turma que conversava muito, mas era uma boa aluna. Então, eu acho que ele via ali a possibilidade de eu passar aqui em Uberaba, na época que era FMTM, né? FMTM. Ele, inclusive, foi... Que foi até pouco tempo a FMTM. Exato. E eu falei, não, pai, não gosto, eu quero fazer arquitetura e tal. E não tinha arquitetura em Uberaba na época. Ele, para dificultar para mim, porque ele falava... Aí ele falou assim para mim, mas quem então aqui em casa vai fazer medicina? Eu falei, mas tem o Mário e a Renata ainda, porque meus outros irmãos já estavam com a vida profissional, fazendo faculdade e tal. Ele falou, não, mas eles não gostam de estudar, médico tem que estudar muito. Eu falei, por incrível que pareça, meu irmão abaixo de mim, o Mário, é médico, fez a medicina, e que ele tanto queria, né? Acho que quem é médico sempre quer ter um filho médico. Enfim, aí ele começou a pôr tanta dificuldade para mim, porque eu tinha que sair para São Paulo, mas meus irmãos moravam em São Paulo, nós tínhamos um apartamento, mas ele queria me tirar a cabeça disso para fazer medicina. E eu peguei e falei assim, quer saber? Eu não vou... A gente tinha muito respeito, né? Engraçado, né? Falei, vou fazer engenharia civil e depois eu faço uma extensão em arquitetura. Na época era possível, não sei se hoje ainda é assim, mas na época era assim que funcionava, você poderia fazer isso. Aí eu fiz engenharia civil, é um curso muito difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Mas é um curso assim que me deu uma base de vida tão grande...
hoje, olhando para trás, porque você fica 5 anos ali fazendo o quê? Resolvendo problemas. E o que é a vida profissional de qualquer pessoa? Resolver problemas o dia inteiro. Por exemplo, a arquitetura, todo mundo fala que lindo, parece que você fica lá, né? Que acorda tomando champanhe. É 3% de inspiração e 97% de transpiração, como qualquer profissão, né? Então, a engenharia me ajudou muito nisso. Quando um cliente chega para mim, por exemplo, fala assim, ou ele não, às vezes ele nem fala, né? Eu fico muito atenta, assim, eu percebo, eu falo assim, não te preencheu muito, né? Porque eu tinha uma ideia, eu posso te mandar e tal. Eu falo, deixa comigo. Isso, para mim, não é um problema. O problema, se mudar um projeto, apresentar uma nova opção de fachada, às vezes apenas, ou uma nova opção de interior, de visão, eu acho bom, por incrível que pareça, não é brincadeira. Eu acho bom porque eu fico assim, não, eu vou fazer, é um desafio para mim, uma coisa que me estimula. Então, para mim, não é um problema e eu acho que a engenharia fez muito isso, me deu mais essa ênfase, sabe? Eu acho que a gente lida aqui hoje, cadastrados, nós temos hoje 408 parceiros profissionais de arquitetura, design e decoração. Cadastrados aqui com a gente, parceiros que têm ritmo. E mesmo trabalhando com todos esses profissionais, eu acho você muito prática. Isso me seduz muito, porque muitas das vezes eu vejo o arquiteto, o design, o engenheiro, em vez de tirar uma dúvida do cliente, sanar uma dúvida, às vezes ele coloca mais dúvidas. E você consegue, não, calma aí, isso vai dar certo. E eu gosto disso. A gente até falou isso algumas vezes, né? Já chegamos a conversar sobre isso. E você fala, não, peraí, não apavora não. Isso vai resolver, isso vai dar certo. Então eu acho isso bom, porque muitas das vezes o profissional, não sei se é para poder mostrar mais serviço ou insegurança, cria mais dúvida no cliente, deixa ele mais inseguro do que acalma e mostra ali um resultado. Então, eu acho isso bom da sua parte. E a obra... Será que é a engenharia que deu isso para você? Eu acho que talvez sim, mas eu acho que é uma característica que a gente nasce. Aí, obviamente, eu trabalhei essa característica espontaneamente. Então, eu acho que foi o grande ganho que eu tive na engenharia e também, assim, sempre na engenharia eu gostei muito da parte de estrutura. Não sei fazer nada, nunca me dediquei a isso. Óbvio que mas na hora que eu vou fazer o projeto, eu já vou imaginando ali onde vão estar os pilares, mais ou menos as dimensões. Então, eu acho que foram as duas coisas muito interessantes que a engenharia me trouxe. E o mais interessante de tudo é que na engenharia a gente tem a matéria arquitetura, e esse fato eu não sei nem se eu devo contar, mas eu vou contar. A gente fazia os projetos, né? Um prédio, uma casa, eles vão te dando cada 6 meses é um tipo de projeto que se apresenta. E aí, no primeiro projeto, eu não lembro, acho que foi no prédio ou na casa, eu não lembro qual foi realmente. Eu tirei 10, e não é normal você tirar 10, nem numa faculdade de engenharia, de arquitetura, porque tem um significado assim, o 10 é uma excelência, e você nunca chega a uma excelência em nada, né? Sempre tem que caminhar. Então, é meio que até que os professores, principalmente na faculdade de arquitetura, que depois eu vir a frequentar, né? Eu acho que eles querem te mostrar um pouco isso. Tá bom, por exemplo, se você tira um 6 na USP, tá ótimo. Mas é assim, você pode chegar muito mais longe, você tem que chegar muito mais. Você tem muito caminho para percorrer, sabe? Então, aí quando eu tirei esse 10, eu estava lá preocupada com nada. Aquilo correu na faculdade, aí as pessoas começaram a chegar para mim perguntando quanto que eu cobrava para fazer o projeto para eles, para apresentar para o professor. Aí eu não perdi a chance, né? Eu vendi alguns projetinhos na faculdade, tudo coisa assim, tudo muito simbólico, né? Mas eu não estou contando assim mas é a simbologia de como aquilo é espontâneo, realmente é uma coisa que eu faço espontaneamente e percebo que tem dado certo. Com certeza. Uma coisa que eu também gostaria de saber. A arquitetura, você
tem que conseguir fazer ali bem um briefing com o cliente. Ler bem o outro lado. Você consegue, por exemplo, sentar com o cliente, você consegue pegar bem esse briefing dele, assim, você consegue sugar bem dele, aí você vai lá e pega um cliente que vira para você e que é uma linha de raciocínio completamente diferente da que você tem o domínio e o seu jeito de fazer. Uhum. O que você faz nesses momentos, assim? Calil, primeiro eu acho assim, primeiro eu estou fazendo a casa para o cliente, não para mim. Sim. Então, se você me perguntar qual casa que você já fez que você moraria, talvez nenhuma. Nenhuma foi feita para mim, sabe? Então, eu tenho sempre esse pensamento. Legal. Se vem uma coisa nova, diferente, para mim é sempre um desafio. Às vezes a pessoa até fica encabulada de me mostrar algumas ideias. Eu falo, pode me mostrar o que você quiser. Não preocupa se eu estou achando feio ou bonito, porque quem mexe com criação, a pessoa fica achando que ela tem o domínio da beleza, o domínio da estética, e às vezes pode constranger. Eu falo, não precisa se constranger, manda tudo o que você quiser. Até a coisa que do mínimo eu vou tirar um detalhe, eu vou tirar uma inspiração, eu vou tirar aquilo que você gosta e vou colocar aquilo dentro de um contexto que eu acho que você vai ficar satisfeito. E se você não ficar, nós vamos fazendo esse trabalho até ele chegar onde você gostaria, porque a casa, ou o que for, principalmente a casa, prédio já é uma outra filosofia, coisa comercial é uma outra filosofia, mas vamos falar um pouco mais de casa, porque é o que a gente atende muito, inclusive com esses acabamentos mais, né, diferenciados. Então, eu acho que a casa da pessoa... Então, o que eu faço na primeira reunião? Eu tento ouvir muito, ouvir, deixar a pessoa à vontade, puxar ao máximo, falar, me manda, não preocupa, sabe? E ouvir, e nessa hora eu fico com uma memória gigante, eu não esqueço nada, porque é importante, né? Então eu acho que dá para pegar, assim, muita coisa, eu percebo, porque na apresentação dos projetos, que eu faço um anteprojeto, mas eu já faço várias imagens, faço um vídeo entrando dentro da casa, na primeira reunião a pessoa já vê tudo isso. E se não gostar, faz 2, 3, 4, até a gente chegar todas as vezes nessa mesma qualidade, porque ele precisa ver, né? Hoje todo mundo precisa ter segurança do que você vai receber. Ser completamente seguro. Então, eu acho que essa parte é tranquila. Para mim, não é uma parte assim, eu acho que eu consigo ver, porque normalmente a gente caminha muito rápido, sabe? Não fica aquela coisa amarrada e quando a pessoa bate o martelo, não tem muitas situações de querer mudar. Acredito que é bem raro. E você não acredita que é a sua experiência que você já consegue ler mais rápido o cliente do outro lado? A experiência é impressionante, né? Porque é uma coisa que... Você pega rápido. Pega rápido, você tem menos ansiedade, né? Quando você é muito mais jovem, você tem, é natural, você tem mais ansiedade, você fica, não acaba, porque a nossa profissão, assim, é um casamento, né? Uma obra, 2, 3 anos, e vão entrando outras obras, e os 2, 3 anos estão vindo junto, e vai virando aquele tanto de gente, de projeto, e você tem que ter muita calma, né? Eu tenho uma equipe que eu acho, assim, fundamental, não conseguiria trabalhar sem uma equipe de arquitetos, são todos formados, sabe? Então, a gente consegue dar, assim, um feedback rápido, no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, para você também deixar a pessoa tranquila, porque a obra, você sabe melhor do que eu, a obra gera muita ansiedade, gera expectativa, gera gastos, os gastos deixam a pessoa, às vezes, vai chegando no fim da obra, tá nervoso, tá nervosa, sabe? É natural. Então, se você não tiver calmo, você tumultua mais ainda o processo, você tem que falar, deixa comigo, fica tranquilo, não preocupa, vamos resolver, vai dar tudo certo. Eu percebo que esse nervosismo, por exemplo, a gente vai lá no restaurante e vamos pedir um prato e vamos pedir um vinho. Nós vamos comer, vamos beber e aí vamos pagar. A obra não. A obra você vai pagar, vai ter a expectativa de um resultado que você não sabe se aquela expectativa vai ser atendida. Você fica ansioso, a obra é lento.
É um processo lento, que por mais que você tenha 10 pessoas trabalhando uma obra residencial com um projeto cheio de detalhes, nós vamos ter esse tempo aí de 1 ano e meio, 2, para ser executado. E aí eu começo a perceber o cliente nessa ansiedade, porque ele está gastando, ele está tomando energia dele, é um monte de decisão ao mesmo tempo, e não tem o que ele usufruir. É só. Ele fica. Eu cheguei a esse pensamento. Tudo. É uma ansiedade porque ele demora a poder curtir aquela casa. Ele demora demais, né? Para os tempos de hoje, 2, 3 anos. Tem obra que vão 3 anos. 3 anos. 2 anos e meio. 1 ano, depende, 1 ano e meio. Mas né? 2 anos no mínimo. Por mais... No mínimo. No mínimo. Por Porque, menor que seja, uma casa bem feita, não tem jeito. Mas se você. Vamos pegar um projeto seu de 300 metros. Do dia que a pessoa agenda com você a primeira visita, faz o briefing, apresenta o primeiro projeto, dá a entrada na prefeitura, começa a obra, executa a obra e vai mudar, rápido são 2 anos. Só esse processo vai pelo menos de 4 a 6 meses, que a pessoa tem que até entender isso, o processo de projetos, né? Porque você tem que passar pelo arquitetônico. O arquitetônico é o primeiro projeto. Então, eu falo que nós somos o primeiro baque do cliente, né? Porque a primeira conta que ele paga é para o arquiteto. E ainda precisa-se, eu acho que cada vez mais a arquitetura está sendo respeitada mundialmente, no Brasil também, mas ainda tem muito que as pessoas entenderem que o projeto é tudo. Ele é tudo, aquele dinheiro que você vai investir, 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, ele está totalmente ligado àquilo ali que foi feito. Aquilo vai definir se vai ser bom ou ruim, entendeu? Então, por exemplo, a mesma coisa, você fala assim, eu vou fazer uma cirurgia, vou entrar no Einstein com a melhor equipe, melhor enfermeiro, e o cirurgião é péssimo. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Você entendeu? Uhum. Então, eu acho assim, primeiro é entender a importância do projeto, porque para as pessoas, na maioria, eu tenho certeza disso, não é demérito nenhum, mas é assim, gente, vai me dar um tanto de papel só, e vai custar tudo isso, vamos dizer, fulano é 5 mil mais barato e tal. Nessa hora, você não tem que medir. Essa medida, ela é muito relativa. Você tem que saber aonde você quer chegar. Do menor ao maior projeto. Não interessa. Quanto menor, mais difícil. É o contrário que todo mundo pensa. Então, às vezes, sabe? Então, assim, não estou definindo. Você tem que ir atrás do seu profissional, que você se identifica, que vai fazer para você o melhor que aquele terreno ali proporciona, porque todo mundo quer morar, mas todo mundo também quer ter o seu dinheiro bem investido. É a melhor coisa. Quando eu fui fazer arquitetura em São Paulo, né, que eu até comecei dizendo isso, na época funcionava assim, eu mandei meu currículo para o Mackenzie, para a USP, e eles analisavam quando tem sobra de vagas, que normalmente tem. Eles chamam o portador da engenharia, né? O portador de diploma superior. Eu acho que ainda tem isso, porque eu vejo que na medicina tem, se você era da área de saúde, se há uma sobra de vagas, parece que se você tiver apta, né? Lógico. Enfim, mas eu dei sorte e fui chamada na USP. Foi muito interessante que o primeiro dia de aula, eu sempre morei em Uberaba, eu cheguei toda arrumadinha na aula. Gente, eu cheguei e falei, nossa, me deu uma vergonha, tava todo mundo de camiseta, aquele astral assim, USP, né? Muito diferente de tudo. É um povo, mas é muito, muito legal, muito legal. O próprio prédio da USP, ele não tem divisórias, as salas de aula é um pensamento de integração, é uma coisa tão interessante que aí você vai perceber o espírito da arquitetura mesmo, sabe? Eles colocam muito o homem na sociedade, integrar, sabe? E foi muito é um curso muito interessante. E a primeira aula, o professor falou assim, a arte de arquitetar, ninguém ensina para ninguém. Ela vem de dentro. Se eu pegar o mesmo terreno, dar o mesmo escopo para 30 arquitetos, vão sair 30 projetos diferentes, porque cada pessoa tem uma escala interna própria. O meu vai ter 1 metro, o outro vai ter, você entendeu? Então, essa escala, você não explica ela é sua. Por isso que alguns grandes e poucos nomes no mundo sobressaem.
eles têm uma escala e um pensamento que é dele. Ele aprendeu aquilo? Não, ele aprendeu a técnica, mas Sim. aquilo brota, né, espontaneamente. Então, eu acho que a arquitetura é isso. É um brotar espontaneamente. Então, aí você tem muito prazer em fazer, né? Porque imagina assim, quando você não tem o dom, imagina assim, eu não tenho o dom de escrever. Aí fala para mim assim, não, só escrever um livro. Acho que eu morro, né? Vou ficar 10 anos. Eu, para escrever um cartão de Natal, eu levo uns 45 minutos, eu falo, não tá muito bom. Então, assim, aquilo é penoso. Mas quando você faz, você gosta, você nem vê o tempo passar, parece que você tá até brincando, né? Eu acho que é por isso que o meu dia começa e acaba e eu nem vejo. Certeza, eu te conheço. Sua energia ninguém tem no mundo. Eu falei, a NASA ainda vai te estudar. Mas eu gosto demais do que eu faço. Gosto demais. É visível. As pessoas têm um medo hoje de prestar serviço? Eu não. Pra mim tá tudo certo. Eu tô afim da pressão, eu tô afim do cliente que cobra porque o fornecedor atrasou e a gente tá lá discutindo. E eu tenho ouvido muitos elogios dos meus clientes do seu pós-obra. Que bom. Tô te falando aqui ao vivo e a cores. Que bom. Que é uma coisa que eu trabalhei também. Por exemplo, vou pegar um gancho nesse assunto. Eu adoro aprender. E eu adoro evoluir. Em tudo. Na religião, na vida pessoal e profissional. Adoro. E aí eu comecei a perceber alguns clientes me ligando e eu não dando atenção. Porque qual que é a prioridade do vendedor? Vender. Então eu estava lá, por exemplo, no atendimento. Aí me chamava um cliente. Minha cortina aqui precisa de manutenção. Meu piso aqui precisa de uma assistência. Então tá bom. Vou mandar aí. Que horas que eu lembrava desse cliente? De novo. Só na hora que ele ligava de novo. Porque eu estava no meio do atendimento, aquilo ali caía no esquecimento, esquecia, não de maldade, não. Falava, vou esquecer desse cliente. Não, esquecia. Eram outras prioridades, outras situações ali, inclusive. Estava ali no meio de um atendimento que às vezes você está disperso e não lembrava. E teve um dia que eu estava aqui, eu tenho o hábito de ficar aqui na loja até 7, 8 horas da noite. E eu estava aqui, eram as 7 horas da noite. E aí uma cliente me ligou. Isso lá em 2016, 17. E me deu uma porrada. Poxa, eu te liguei, na hora de você vender, você me ligou 10 vezes. E agora, você não está me dando assistência. Na hora que eu escutei isso, eu falei, uau, eu não posso escutar isso nunca mais. A gente aprende na dor. Na dor. É a melhor coisa do mundo. Mas tem que reagir. A gente tem que ser reativo. Você podia ficar com raiva da cliente e se colocar numa situação superior. De mim, aqui tá você percebeu o recado, gente. Existe o pós-venda, que não era, nesse 2016, não era, inclusive, tão falado. Hoje já é uma coisa muito falada e assim mesmo é difícil. Mas eu percebo que cada vez mais você, pelo feedback que meus clientes estão me dando. Aí eu peguei lá em 2017... Gente, não estou fazendo publicidade, não. Não, estou falando de coração. Em 2017, aí eu peguei e fiz o quê? Aí eu peguei, contratei uma pessoa para fazer pós-venda. Mas fazer como? Fazer um meia boca. Peguei, pus ela lá, falei assim, a pessoa vai me chamar, vou te passar e você vai conduzir. E de lá para cá, eu fui desenhando esse setor. Então hoje, o pós-venda está bem desenhado. Hoje tem pessoas só por conta de pós-venda. Não é uma pessoa tapando um buraco. É pessoa só por conta. A gente mede o nível de satisfação, a quantidade de pedidos que foi atrasado. Se atrasou, por quê? Se entregou no prazo, entregou por quê no prazo. Então assim, a gente hoje tem um pós-venda que a gente liga. Finalizou a entrega do cliente, a gente liga. Oi, José, tudo bem? Eu tenho 7 perguntas. Se você foi bem entendido, se o financeiro te atendeu, se a entrega foi dentro do prazo, se o que o vendedor combinou foi realmente cumprido, se você está satisfeito. Então a gente faz 7 perguntinhas ali para o cliente para poder entender. E aí ele fala assim, não, o vendedor combinou comigo que a correntinha da cortina era direita e ela veio esquerda. Opa, vamos aí ajustar. Pum, vai lá e ajusta. E aí começou a vir o feedback positivo. Opa, vamos comprar na Casa Decor? Porque eles estão dando assistência. Só que isso eu não aprendi do dia para a noite. Lógico. Eu tomei porrada. Porque a escola de prestação de serviço que eu vim não foi essa. Eram outros tempos. A escola era, esse cliente é enjoado. Exatamente.
Como muitos prestadores de serviço, até hoje eu estou numa roda, eles falam, esse cliente é enjoado. E eu olho para aquilo e falo, ela ainda não percebeu. Na própria arquitetura tem isso. Esse cliente é complicado, tem gente complicada. Mas se você tem jeito de se descomplicar para a pessoa, é o que você faz. Se você pega pessoas fáceis, eu já recebi seu pós-venda, você nem sabe, você já fez coisa na minha casa, eu pedi, fui lá, é meio automático hoje. E com a velocidade da vida, isso ficou muito importante. Porque isso, assim, a pessoa chega na casa dela, ela fala, nossa, tá errado, isso aqui não é persiana. Aí aquilo vira um negócio daquele tamanho na cabeça que não é nada, porque assim, é tanta coisa que você tem que fazer, tanta coisa, então você tem que realmente ter essa, quando alguém vai fazer um trabalho para você, que ela te tranquiliza, é a primeira coisa, né? Então, hoje eu criei esse canal que funciona e me trouxe uma carteira de cliente maior, trouxe satisfação e tal. Aí, nessa criação do setor de pós-venda, me deu um sossego. Meu telefone hoje toca pouco pedindo pós-venda, porque todo mundo, a gente já tem um canal direto. Aí foi se evoluindo. Hoje, na construção, por exemplo, do galpão que nós estamos fazendo no Distrito Industrial, nós já estamos criando uma lavanderia. Então o cliente ele vai comprar uma cortina na Casa Decor, ele vai comprar a cortina, ele tem assistência num canal direto de pós-venda e ainda tem assistência de serviço. Vai ser ótimo. Você vai fazer essa limpeza. Vou lavar, trocar um comando, trocar a correntinha, trocar um cordão que encardiu. A gente vai fazer esse trabalho completinho, que já faz, Maravilha. Só que eu estou ampliando. Ampliando. Você vai deixar mais fácil ainda para você. E mais ágil. Eu destinei lá no nosso depósito, no nosso galpão, 100 metros quadrados só para ser lavanderia. Que ótimo. 100 metros quadrados. Então As pessoas vão começar a pedir para você lavar os sofás, fique esperto. Sofá ainda não, o tapete já está fazendo. Mas vai chegar em tudo, você vai ver. Porque eu quero prestar serviço. Eu gosto. Eu não tenho dificuldade. É o que eu te falei. Você tem que fazer aquilo que é fácil. Aquilo que é espontâneo vai. O que não é vira um problema para você. Você fica angustiado. Você tem que fazer isso. Você até falou esse negócio de ter seu telefone não toca. Quando você dá um feedback na parte de arquitetura rápido, há uns anos atrás, sábado, domingo, eu recebia muito telefonema em casa, ainda tinha essa mania de ligar no fixo, né? Agora mesmo, antes também no celular. Hoje, isso já acabou, porque de segunda a sexta ali foi sanado tudo, e quando não deu tempo, a gente falou, olha, segunda-feira nós estamos te passando a coisa. Então, você já tranquilizou a pessoa, ela sabe que não vai acontecer nada no sábado e no domingo, mas ela sabe que ela está sendo olhada. Com certeza. Isso é que é o mais importante. Até aqui na loja, quando a gente começou a loja, Casa Decor, a gente trabalhava sábado com mão de obra. Hoje não mais. Porque condomínio também é segunda a sexta. A obra é segunda a sexta. No meu caso é segunda a sexta também. Então, sábado é bem... Seu é mais venda. Sábado que é gostoso. Só venda. Novamente vem um casal que às vezes não trabalha consegue... a semana toda, não consegue tempo. Horário. Então, eu acho que deve ter uma boa visitação, imagino eu, né? Tem sábado que você custa atender todo mundo que vem. Eu imagino. Porque é isso aí. A pessoa tem um horário e fala, opa, deixa eu ir lá. É bom demais, né? Mas, a intenção realmente é conhecer mais você. Depois, estava falando negócio de 8 de maio, nós vamos ter um evento aqui, onde a Cristi vai vir apresentar as tendências. E junto da apresentação da Roca, nós vamos apresentar o nosso organograma. Organograma da Casa Decor. Porque olha esse setor que eu falei que nós criamos, setor de pós-venda. Porém, eu acredito que 95% das pessoas não têm ideia hoje do tanto de setor que tem aqui dentro. Eu sou uma. Não tem ideia. Mesmo trabalhando com você, eu tô dessa manutenção assim, eu não sabia. Foi novidade. Nós temos setor de pós-venda, dedicado 100% à pós-venda. Nós temos setor de compra, nós temos setor de logística, nós temos setor hoje só fazer precificação, nós temos setor de RH, nós temos setor financeiro, nós temos setor comercial de Uberaba, o setor comercial de Uberlândia, setor comercial de Araxá. Nós temos hoje uma empresa bem dividida de organograma e eu quero mostrar essa estrutura toda. Aí até onde eu estava falando e interrompi. 2022 para 2023, 100% das fábricas de produto encolheram, porque saiu daquele boom da pandemia
e retraíram. Nós crescemos. Ai, que bom. Nós crescemos 11% em 2023 perante 2022, aonde nossos fornecedores encolheram 20%. A DEC, se não me engano, 23%. A Roca encolheu 17%. Nós crescemos 11%. Só que crescer a empresa tem também seus percalços. Nós aumentamos a quantidade de pessoas e ali deu uma balançadinha, porque até que eu treinei todo mundo, pronto. 2024, coloquei tudo nos trilhos novamente e tô acelerando de novo. Coisa boa. Quero crescer esse ano. Onde todo mundo tá falando assim, vai ser difícil, é difícil. Não tá fácil, mas eu ainda quero crescer perante o 2023. Os fornecedores, aqui ó, Pazinato. Pazinato nós ganhamos, nós estamos entre as 30 maiores revendas de Pazinato no Brasil. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. E assim, e a Pazinato hoje tem 1.000, 2.000 revendas. Quer dizer, nós estamos entre as 30 do Brasil, para nós é uma maravilha. Para Uberaba também. E sinal que os profissionais estão trabalhando bem também. Estão trabalhando bem. E a aceitação da Pazinato. E a venda direto também, que é muito grande, né? Muita gente escolhe sozinho, não é? Você acha, hoje é menor. Aí eu vou naquele ponto que você falou da arquitetura. Eu via, apesar dessa carinha aqui de 18, já tenho 42, e 30 anos trabalhando na área. 30 anos trabalhando na área, eu percebi uma diferença muito grande do cliente, do jeito que ele busca o arquiteto. Antes eu só via as grandes casas buscar arquitetura. Hoje a pessoa vai fazer um puxadinho, ela quer um arquiteto. Você tocou num ponto. Ele não quer jogar o dinheiro fora. Não. Ele não quer errar. Então, tudo custa muito caro. Tudo custa caro, ele não quer errar o resultado. Então ele busca a orientação profissional. E aí, eu percebi que 90% dos projetos, independente de ser no bairro, mais simples ou grandiosos, tem um arquiteto. Onde fez também, quer dizer, eu lá 30 anos atrás, eu via 5 escritórios de arquitetura em Uberaba, se muito, 5 em Uberlândia, 1 em Araxá. Era tão pouco em tudo, pouquíssimo, né? Em todas as áreas. Pouquíssimo. Hoje tem, que eu falei, só em Uberaba, a gente deve ter mais de 200 profissionais de arquitetura aqui com a gente sendo parceiro. Então, olha o tamanho desse mercado e eu acredito que ainda dá para dobrar e dobrar de novo. Porque o cliente está parando de querer achar que ele é arquiteto. Ele tem que parar de fazer isso. Ele tem que parar de receitar remédio e fazer projeto. Todo mundo adora uma receita e acha que dá conta, né, de um projeto. Mas é isso que eu te falei. E você falou uma grande verdade. Tem muito a crescer ainda, porque também tem muito ainda a se entender do processo. Cada vez mais a gente vai crescendo como sociedade, a gente vai crescendo com informação, com cultura. Cada vez mais as pessoas vão entender a importância de um projeto. Ele é a base de tudo. Do material que é escolhido, sabe? Do custo-benefício. Se dimensionar o orçamento do cliente, de repente o cliente ele tem um orçamento, todo mundo tem um limite. Lógico. Então, dentro do limite, olha, então vamos colocar esse tijolinho da Pazinato nessa porta, nessa parte que ela é muito importante, que você vai curtir. Para você, sabe, você valorizar a casa da pessoa para ela mesma, não é só para os outros, não é só por uma possível coisa. Porque você chegar em casa e falar assim, não, mas a minha casa é bonita, né? É tão bom, não é? Dá vontade de voltar para casa. Dá. Eu sei porque eu tenho em São Paulo um apartamento muito, muito bem gostoso, muito bem feito, bonitinho, mas ele é pequeno. Eu chego aqui, eu falo, gente, eu tô igual o Papa, eu quase beijo o chão. Você volta para casa, lá é minha casa também, mas aqui, assim, é maior, é do meu jeito, sabe? Enfim. É um exemplo bobo que eu dei, mas é real. Então, eu acho que isso não tem preço no mundo. A casa que a gente constrói, o apartamento que a gente constrói, o que a gente constrói não tem preço e tudo passa muito rápido. Se você não fizer isso bem feito, que você volta para casa e fala, gente, que delícia. Você olha, você tem, às vezes, um projeto... ele tem que te dar emoção. Você tem que chegar na sua casa e não cansar de ali ver um verde bonito iluminado à noite. São quadros, né? Você tem que criar cenas dentro da sua própria casa. Então, não são 4 paredes, piso, teto e 4 paredes. A arquitetura não é isso.
Arquitetura é você criar emoção. E ela, às vezes, vem de um pequeno detalhe, de um acabamento, de uma iluminação, sabe? É tudo muito sutil. Quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, que eu montei meu escritório, né? Foi até muito interessante, porque eu estava fazendo, já fiz os 2 anos, e eu trabalhava no escritório como funcionária. Até comecei como estagiária, foi muito... Meu caminhar foi interessante. Eu comecei como estagiária e, na época, assim, existia essa coisa, assim, vem de Minas, né? A gente parecia que era caipira. E as outras arquitetas do escritório eram todas de São Paulo, bem, assim, né? Achando que a gente não... E tinha uma diferença, né? O mundo globalizou, hoje acho que essas coisas não existem mais. Mas tinha aquela coisa assim, parecia... Você acha que ainda tem? Ah, tem. Parece que a gente é meio caipira. Olha, a gente ainda é como caipira. Aí todo mundo me olhava e eu perguntava, como é que faz isso? Ninguém, não sei. Aí eu falei, e aquela coisa assim que você falou, espontâneo. O escritório não tinha uma copeira, já era normal em São Paulo, alguns têm, mas nos Estados Unidos não tem, não é uma coisa assim que fica uma pessoa lá parada o dia inteirinho para servir um café para um cliente que vai 2 no dia, né? Porque você não consegue fazer tantas reuniões num dia, porque demanda muito tempo e demanda muita energia também. Você tem que fazer o bastidor, então Lógico. Você vai organizando seu dia. E ele falava assim, vocês servem café? Elas achavam todos ruins. Eu não formei, eu falava, me dá a bandeja aqui. Ixi, aqui eu faço servo na hora. Até hoje, minha história, se precisar, eu limpo o chão, não tem esse comigo, não tem esse ego, não. E eu, em 2 meses que eu estava lá, a sócia dele, eles eram sócios, ela se casou e mudou para Paris, que o marido era funcionário do Banco Mundial e foi transferido para Paris. E aí ele criou um cargo que não tinha no escritório, porque ela fazia esse papel de assistente. E ele me colocou. Então, eu de estagiária, com 2 meses, não ganhava nada, eu passei assistente, todo mundo tinha que me dar satisfação. A turma no começo não foi fácil para mim, mas depois eu fui ajeitando, porque o mineiro tem isso, né? Você vai ajeitando ali, aí no final eu consegui. Porque era assim, eu lembro muito bem disso, tem em São Paulo uma loja loja Mickey de presentes, você conhece? Tem no Shopping Guatemi, ela é muito antiga em São Paulo, então, tem no Oscar Freire, tem Genópolis, Mickey Presentes. Mickey é o nome dele, é o sobrenome dele, por incrível que pareça. Ele tem uma loja, não sei ainda se ele está na frente da loja, enfim, mas a loja está firme e forte até hoje, é muito, muito grande. Louças, tudo, essa coisa. Eu tenho que atender o seu Mickey, quem vai lá? Eu não vou, eu falava, eu vou. Eu não sabia andar em São Paulo, né? Eu tinha acabado de mudar, eu fui de carro e era aqueles... não tem, hoje o Waze... Gente, o mundo é tão fácil hoje. Eu pegava um guia e ficava lá naquele guia, página tal e tal, já fiz isso muito. Enfim, e nesse... Aí eu passei a ser essa assistente, tá? Aí, nesse momento, ele estava fazendo um apartamento na Avenida Paulista para um casal muito interessante, que era um casal que mexia com artes, eram dealers de arte mesmo, vendedores de obras de arte, um casal bem cabeça, que compraram um apartamento gigantesco na Paulista, antigão. Quebraram tudo, era tudo de vidrotil branco, você lembra do vidrotil? Tudo de vidrotil branco, as colunas ficaram todas aparentes e no meio disso tudo, ultramoderno, tinha um bar inglês, com veludo vinho, bordô, aquele bar inglesão de madeira e era tal. E foi onde eu conheci meu sócio, onde eu abri o primeiro escritório em São Paulo. E ele atrasava a obra, porque ele era completamente... eu falo que ele faleceu, infelizmente, há 2 anos atrás. Mas ele era totalmente artista, totalmente. E eu não conhecia ele pessoalmente. Eu ligava todos os dias para ele. Eu falava assim, Dani, é a Paula, você está atrasando a minha obra. Aí ele começou a reconhecer minha voz, ele tinha aquele humor britânico, eu falava assim, ele falava alô, eu falava Dani, ele falava assim, Pastelaria Brasil. Aí ele falava assim, gente, mas que menina, que mulher, que velha chata, que velha, isso eu lembro. E eu tinha 23 anos na época, e ele devia ter uns 33, ele era uns 10 anos mais velho que eu.
E ele falava, não, mas que velha chata, ele pensava, depois ele me contou. E um dia nós encontramos, sem foi uma coincidência, nesse apartamento. Ele olhando o bar inglês dele, que ocupava uma parte muito importante da gigantesca sala, que foi decorada toda só com obras de arte modernas e antigas, lindo. E eu cheguei, eu conversei, minha voz de mineira, né? Ele olhou e falou assim para mim, eu não tinha visto ele, muita gente na obra. Ele falou assim, você é Paula? Aí eu olhei, ele era magrinho, loiro, do olho bem azul, bem rosado, e um cabelo na cintura, de rabo assim, com uma túnica branca, vê se tem a ver comigo. E nós tivemos tudo a ver. Aí ele falou assim, gente, eu achei que você era uma velha enjoada, rabugenta, você é jovem. E ali nós conversamos e ficamos amigos e tal, até aí eu continuei trabalhando. Um dia ele me liga, no escritório que eu trabalhava, né, que ele sabia, e falou assim, eu recebi uma proposta para entrar numa concorrência para fazer a reforma e decoração do terceiro pavimento do Jockey Club Cidade Jardim, Uau. Que é um local que só é para sócios, a gente não entra lá até hoje. E é lugar assim, jogo, como se estivesse num clube inglês, né? Naquela coisa bem do cavalo, da Inglaterra, né? Então tinha assim, restaurante, sala de jogos, de baralho, sabe? Essa coisa assim, lugar de fumar, aquela coisa até bem masculina, diria hoje, né? Daqueles encontros assim, né? Do turf, aquela coisa bem inglesona. E ele falou, é uma coisa, vamos entrar, porque eu não tenho condição de fazer a parte arquitetônica, mas a parte móvel, ele virou um grande fabricante de móveis inglês no Brasil, porque ele chegou no Brasil, ele era restaurador na Europa, e ele veio porque ele era casado com uma brasileira, e eles vieram vender um terreno, e os dois totalmente hippie. E eles aqui, vamos ficar aqui. Ela era brasileira, venderam o terreno, o dinheiro já estava aqui, eles ficaram por aqui mesmo com o dinheiro do terreno. E ele começou a restaurar móveis para o maior antiquário da época em São Paulo, que era o Oswaldo Figueiredo. E o Oswaldo falou para ele assim, você não quer fazer você consegue fabricar, porque quem restaura, você não quer fazer um Trumont? Um Trumont é aquela peça inglesa que tem uma vitrine em cima e embaixo normalmente é uma escrivania ou um gaveteiro com escrivania, chama Trumont. Você não quer fazer... Você está falando, eu estou imaginando. Você não quer fazer um Trumont para mim? Não. E ele fez e todo com aquela coisa inglesa, né, cheio de gavetinha, que aquilo tudo tem um porquê, né, porque na Inglaterra tudo é muito pequeno. Então você puxa, você vira a escrivania, você fecha, você tem esconderijo, aquela coisa bem interessante, com uma chetaria, com tipos de madeiras diferentes e tal. E aí ele foi ficando conhecido em São Paulo, que ele começou a fabricar umas peças, e São Paulo era com todo o tamanho, mas quando você explode em São Paulo, você explode, né? É uma coisa interessante. E começou a moda do inglês. Anos 80, 90, né? Mais ou menos por aí, mais anos 90. Foi aquele boom do inglês. Até a loja das Casas Bahia, no final, estava vendendo móvel inglês. Não sei se você vai lembrar disso. Tudo era uns verniz vermelho brilhante, porque a moda é assim, né? Começa lá em cima, quando você vê, tá vendendo, né? Quando começa a vender na rede, muito popular, é porque já vai começar uma nova tendência. Esse ciclo é de 8 a 10 anos. É interessante isso. E aí o que eu tava... Aí ele foi chamado na casa do Zizinho Papa, família Papa de São Paulo, para fazer uma expertise de um móvel. E ele chegou lá. E ele, quando ele se deparou, porque como ele era restaurador, era para ele fazer uma avaliação de uma peça que ele estaria comprando inglesa do século XVIII. Aí ele chegou lá, e ele falou, quando eu olhei para a peça, era a peça que eu tinha acabado de fazer. E ele falou, gente, eu não estou entendendo esse país muito bem. E o cara, olha, essa peça, o que você acha? Ela é século XVIII. E ele falou, mas meu Deus, o que eu vou falar agora aqui, né? Que situação, eu não estou entendendo como que as coisas caminham aqui, né? Um país, imagina, você vem da Inglaterra, tudo certinho, né? E você vem num país que quem tem um olho é rei, né? E que todo mundo dando e tal, enfim. E ele ficou, achei que ele era muito inteligente. Ele falou assim, quanto você está pagando essa peça? E o cara falou na época, falou tantos. Ele falou assim, pode comprar.
você está pagando barato. Porque se ela fosse século XVIII, ela custaria 1 milhão de pounds. Porque aqui no Brasil tudo é século XVIII. Agora acabou a parte, não usa mais antigo. Mas quando teve, na década de 90, 2000, usava muito clássico, o século XVIII inteirinho estava no Brasil. Não tinha nenhum século XVIII no mundo. E tudo do século XVIII custa realmente, é japonês, americano, hoje provavelmente chinês, se isso ainda, esse mercado existe ainda, né, de coisas clássicas. E muito. E valiosíssimas. Eu fui um dia com o Dani na casa de um dono da Valizer. Ele foi chamado para fazer a avaliação de um jogo de cadeira de sala de jantar. E eu fui com ele, eu presenciei isso. Calil, assim, e a gente vem de um mundo tão pequeno, eu falava, gente, eu que perguntava que mundo é esse? Ela falou, eu comprei, custou 1 milhão de pounds, né, de libras esterlinas, o jogo de 14 cadeiras. Eu falava, nossa, até hoje eu tô sem noção. Até hoje eu não tenho. Então, realmente é o mundo. Então, eu acho que ele saiu tão bem, né? Que ele falou, e era barato, ele me contou na época, mas eu não lembro, vamos dizer assim, vamos falar que hoje seria assim, o cara tá falando assim, 200 mil. Ele falou, não, você pode comprar, é barato. Aí ele falou, começaram a tomar uísque, aí no final ele contou que ele que tinha feito, o cara falou, não, tá lindo, não tá? Fiquei com ele, tô satisfeito, e entendi que se fosse uma peça século XVIII mesmo, ela ia valer uma fortuna, talvez nem estaria aqui no Brasil. E que sócio que te trouxe bagagem? Nossa, o que eu aprendi do clássico, né? Porque a faculdade não nos ensina. No Brasil, nós somos um país modernista, né? Nós somos Niemeyer, começa a nossa história de arquitetura, começa ali, né? Que, aliás, é maravilhosa. Tem muita gente que fala assim, engraçado, eu não gosto do Niemeyer. É assim, a gente que está no ramo fala assim, gente, não tem, o que ele fez até hoje no mundo é um negócio assim, as curvas que ele criou na época só do concreto, porque hoje a gente tem 1000 recursos, sabe? Ele faz, você vê o museu, acho que é o de Curitiba, vem aquilo, né? Aquilo tá ali numa base só, segurando uma estrutura gigantesca. Ele para ser reverenciado, sempre é um dos grandes nomes do Brasil, que levou o Brasil para fora. Eu já fui em Feira de Milão, vi estande com linha Niemeyer, cheguei já no museu, fui passeando no Museu de Arte Moderna de Nova York, entrei numa duas salas, era uma exposição só com maquetes e desenhos dele. Ele é uma pessoa muito importante para a arquitetura. Mas voltando, o Dani vem de uma escola clássica, né? Que na Europa você aprende. E você contou, desculpa te interrompendo, mas você contou que conheceu ele, você tinha 23 anos. Aí você pegou, virou sócia dele com 24 anos? Aí mais ou menos isso, 24. Aí nós fizemos, eu conversei tanto, a gente se perde, né? Aí ele me chamou e falou, vamos fazer entrar nessa concorrência, você faz a parte de arquitetura e eu faço a parte imobiliária. Se a gente ganhar... Eu falei, mas se a gente ganhar? Ele falou, nós montamos um escritório. E você não acredita que nós ganhamos a concorrência? Eram 3 escritórios. Ganhamos a concorrência, corremos e montamos um escritório. E no primeiro dia, na primeira reunião dos vencedores, que ia reunir com a diretoria do Jockey, eram 9 horas da manhã. Eu falei para ele assim, eu morava em Higienópolis, ele morava no Morumbi. Ele falou, nós encontramos lá. Eu falei, tá bom, 9 horas. Eu cheguei 15 para as 9, né? Você acredita que ele não foi? Quando eu entrei na sala, sabe assim, parecia uma reunião de ministério, aquelas mesas assim meio ovaladas de ministério, que tem todo mundo tem um papel, uma água e um lápis. E me deram a ponta e falaram para mim assim, se você está com a palavra, eu falei, mas saiu, e essas coisas assim te marcam, né? São momentos assim que você fala, você não tem maturidade para aquilo, né? E você fala assim, gente, eu tenho que me virar. E fui, expliquei todo o projeto, fizeram muitas perguntas difíceis para mim, o que eu não soube responder, na parte imobiliária, eu falei, não, essa parte não é minha, meu sócio vai responder, porque tinha muita coisa, é como você falou, você está aprendendo, a gente morre aprendendo, né? Como diz Sócrates,
só sei que nada sei. Porque quando você acha que você sabe alguma coisa, é o início da sua decadência, da sua Falei isso hoje uma obra. derrocada. Todo dia uma surpresa. Todo dia. Você fala, não, aí o bom é assim, se você repetir aquele erro, aí você é burro. Mas lógico. aí você fala agora que vem outros desafios. Como né? eu falei, negócio do pós-venda, eu falei, gente, eu tô tomando essa porrada, eu não quero tomar essa porrada, não, vou resolver isso. Então, mas aí você virou sócia dele e vocês viraram sócia e ficaram quanto tempo juntos? Olha, foi praticamente assim, até meu primeiro filho nascer, aí nós abrimos uma loja em São Paulo, né, que foi ele ele foi procurado, teve abertura no governo Collor, e ele foi procurado pela embaixada americana, porque os empresários americanos começaram a ver o mercado brasileiro abrir. Aí a embaixada entrou em contato com ele, por ele ser inglês, né? Problema da língua e tal. Aí abri uma loja, mas já tínhamos o escritório. A loja eu tenho até hoje, ficou, né, comigo, ele faleceu, infelizmente. E aí nós tivemos esse escritório, deixa eu te falar por quanto tempo. Foi uns 8, 10 anos, se não foi mais, porque eu ainda casei, voltei para Uberaba, mas eu ia e voltava para São Paulo, era uma loucura, né? Eu era moderninha para a época. Tá frio? Não, tá ótimo. Não, beleza. E aí fomos e sempre assim, eu sempre com a parte de projetos e ele com a parte, porque nós pegamos muito esse boom, né, do inglês. Olha, nós fizemos para o Paulo Maluf, nós fizemos para a Hebe, para o Silvio Santos. A Hebe era uma simpatia, a Hebe eu fiquei assim, encantada com ela. O Paulo Maluf eu não conheci, foi o único assim dessa turma que era conhecida, né, porque eu não estive com ele. Mas o Silvio Santos foi uma pessoa que me marcou, porque ele na casa dele, ele é assim, ele não tem aquela simpatia. Não? Não, você acredita? Ele gasta tudo na frente da câmera? Tudo. E ele estava doente quando nós fomos na casa dele. Ele tinha tido um problema na garganta. Eu vi isso hoje no filme dele. Acho que tem um filme dele que mostra isso. Eu acho que ele estava mal-humorado, porque ninguém gosta de doença, né? Homem, então, a moleza total. Imagina, eu lembro de um filme dele que ele teve um problema, laringite. Eu não sei. Faringite, uma coisa assim. Ele teve já muitos problemas, ele já tirou calo, porque acho que usa muito a voz, né? Lógico. Ele já teve, eu lembro que ele tinha um problema, eu não lembro qual. E nós entramos na casa dele, a casa dele não era uma casa assim, não era aquelas casas maravilhosas, não, era até um pouquinho assim, misturada, não era, porque você ia em casas em São Paulo, assim, eles brincam esse old money, né? Era assim, você chega, era uma coisa assim, é uma suntuosidade, né, um requinte, né, aquele bem marcante. E ele não, era uma casa assim que tinha umas coisas bonitas, umas coisas feias, meio misturadas assim. Mas eu lembro que ele falou assim, vamos lá que eu vou mostrar. Ele queria um bar. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Inglês. Aí nós fomos, eu lembro que nós passamos pela cozinha, nós não entramos pela frente, nós passamos pela cozinha e tinha um balde no chão, me marcou isso com uma vassoura. Ele falou assim para a mulher dele, quem é que deixou isso aqui? Ela falou, fulana, acho que ela esqueceu. Ele falou, não, demita, como quem diz. Ele não é assim essa doçura, não. Não foi no dia. Eu tô falando mal, não, gente. Você atendeu, você tem a realidade. Sou fã dele. E depois ele coisa assim, mas eu acho que ele tava realmente. Ele até falou, assim, eu tô em casa, é igual você, imagina te pôr em casa, você morre, né? Imagina o Silvio Santos em casa, aquele homem que era uma explosão. Mas depois ele relaxou, ele é uma pessoa, ele é muito simples, muito sem, sabe? Uma pessoa assim, e com muita sabedoria de vida. Me encantou isso nele, sabe? O dinheiro que ele já tinha, sempre teve, né? Ele veio do nada, mas ele construiu uma fortuna. Você percebe que nunca foi... Eu mexi no microfone, tá bom? Tá ótimo. Você percebe, você vê que ele era um cara que você começava a conversar com ele, ele tem uma sabedoria de vida, né? Ele sabe aquela pessoa que sabe que a vida está um pouquinho mais do que o dinheiro, que a gente cresce achando que o dinheiro é que vai resolver todos os problemas da gente, né? Uhum. Nós somos criados numa sociedade assim, e ele parece que ele está num patamar acima. Talvez por isso que ele chegou tão longe. Nossa, eu também acho ele um fenômeno. Eu acho ele fora de série. Tem um filme, eu vi um filme. Esse episódio que eu contei, vocês entenderam, né? Porque eu acho que ele estava nervoso, mal-humorado, mas ele não é, não. Ele é uma pessoa
No filme mostra uma etapa que ele ficou extremamente mal-humorado, e teve uma Irritado. época, teve também em 89, quando ele tentou sair como candidato a isso presidente. eu nem lembro. Mostra tudo no filme. Mostra vou tudo no ver. filme. Nossa, é muito legal, muito legal. E a Hebe morava quase em frente a ele. E a Hebe era outra, simpaticíssima. Essa você não tem noção. Você Ela não tem mostrava bem noção, isso. Que simpatia. Mas, voltando, o filme do Silvio Santos mostra uma coisa que eu gostei muito aqui pro nosso dia a dia. O seu, o meu e todo mundo que vai empreender. Que não são tudo flores. Não é tudo flor. Mostrou ele com problema, com o governo, com sociedade, com um funcionário que traía. Ixi, ele teve muito quebra-mola na estrada. Quanto mais rico você é, mais problema você tem. Imagina, ele teve recentemente aquele problema com o banco, né? O banco mostrou no filme também. Ele honrou tudo, ele falou, vou honrar. Eu acho que ele é um cara de muitos princípios. Assim, ele é um exemplo pra gente. Que trabalha, que, sabe? Ele arregaçou as mangas e resolveu. Nossa, e aí ele teve a ideia do cosmético dele lá, do perfume. Jequiti. E as filhas dele estão firme e forte. E fez uma virada de chave, trocou um banco por uma Jequiti e foi um bom negócio. Bombou. Jequiti era... às vezes eu vejo o papai faleceu em 2000 e... Quando começou a pandemia? 2020. Foi em 2020, mas ele não faleceu não foi de Covid, não? Não. Tá. Ele foi um tombo. Ele estava super bem, com 94 anos, aí teve uma hemorragia, enfim. E eu passava todo dia, no final do dia, para vê-lo, e eu via muito Jequiti que ele adorava. Ele adorava o Silvio Santos. Ele achava as filhas do Silvio Santos maravilhosas. Olha como elas são bonitas. Eu falei, elas são bonitas mesmo. E ele criou muito bem as meninas, né? Porque ela não precisa fazer nada, né, na vida, teoricamente. Todo mundo precisa fazer alguma coisa, emocionalmente. Mas quem, às vezes, está com muita facilidade financeira, se você não tiver uma criação sólida, né, uma criação de valores, você vê que ele criou bem, né? Nós podemos falar de arquitetura, estamos falando do Silvio Santos, está ótimo, né? Mas é porque vai associando. Mas, por exemplo, então, você estava com uma sociedade no escritório de arquitetura em São Paulo. Isso. Com inglês. Isso. Aí você iniciou uma loja. Isso. A Clarent. Isso. Que até você chegou até ela em Uberaba. Cheguei a ter com a minha irmã. Eu não fui realmente dona. Eu fornecia, era da minha irmã e a cunhada dela, mas eu tive uma participação assim, muito importante. Até o Dan, porque eles vendiam os nossos móveis, né? Entendi. E ele até veio na inauguração. Mas aí eu fiquei até nascer meu segundo filho com escritório, indo e voltando. Eu tinha berço, tudo, até pediatra lá em São Paulo, sabe? Ia, voltava. Eu tinha uma moça que trabalhava comigo e ela tinha disponibilidade ela ia, voltava, eu ia dirigindo, não tinha. Aí o segundo eu já achei que começou a complicar. E aí eu já estava, depois que eu tive o filho, eu ficava aqui e lá, eu comecei a pegar projetos aqui. Então, aí eu já montei um escritório aqui também, aí sozinha, não com ele. Aí eu fui desvencilhando de lá e fiquei com o escritório de arquitetura só aqui, mas a loja existe até, tá lá firme e forte. Aí eu quero chegar na pergunta seguinte. Quer dizer, escritório de arquitetura em São Paulo, loja em São Paulo, vivendo em São Paulo, estudando em São Paulo, quer dizer, então o Uberaba tá enraizado em você. Olha, não... Por que você não falou assim, tô indo... marido, filho, é São Paulo nessa vida. O que te fez falar assim, não, é Uberaba? Não, eu acho assim, eu descobri hoje que eu sou uma pessoa tradicional. Te explico por quê. O meu marido, eu fiz engenharia com ele era meu colega de aula, nós começamos a namorar ali. Eu fui para São Paulo, ele foi fazer pós-graduação na GV e eu fui meu caminho de arquitetura. Ele voltou para Uberaba, montou a construtora e eu continuei lá. Aí nós casamos e eu fiquei indo e 20 de dezembro. 20 de dezembro. Como é que é o dia que eu e a Juliana casamos. Nós já falamos isso. Você tem memória boa. E aí nós ficamos, e ele sempre foi muito moderno. O Roberto sempre foi uma pessoa que me impulsionou, porque você não consegue ser ninguém
tanto o homem quanto a mulher, se um puxa você para baixo. Lógico. Se você é uma mulher, se a sua mulher ficar te puxando, uma mulher cheia de complicação e tal, não vai. E eu mesmo. E para a mulher, então, para nós mulheres, é fundamental. Hoje a mulher está num outro patamar. Não sei se ainda é como o homem, eu tenho minhas dúvidas. Mas assim, eu tive toda, assim, vai fundo, e o mais importante é a confiança, né? Se você não tem confiança, você quer segurar. Eu falo que no Brasil uma coisa interessante, eu percebo isso. O ciúmes é uma prova de amor. E o ciúmes para mim é uma doença, é alguma coisa que te segura, te deixa insegura, te deixa... Eu não acho nada lindo em ciúme. Ai, fulano morre de ciúmes de mim. Eu acho isso um horror. Eu não queria que ninguém... Até trava. Deus me livre. Parece que não pode fazer nada. Você fica uma pessoa tensa, né? A confiança é tudo. Confiança é tudo na vida. Você vai fazer um projeto, você tem que confiar. Você vai comprar um piso, você tem que confiar. Fornecedor, você vai... A minha família trabalhou com joia. Eu falo, confiança... Joia, por exemplo, é confiança. Porque você compra um metal, um brilhante, você não sabe o que você está comprando se você não souber. A pessoa não tiver atrás daquilo, né? Te validando aquilo ali. Então, tudo você tem que ser validado. E no casamento é a mesma coisa. Então, quer dizer, essa confiança de você ficar lá e ele aqui... E assim, depois eu fui ficando mais aqui, que hoje eu não me arrependo. Hoje, se eu tivesse ficado em São Paulo, óbvio que eu estava... Porque eu tive uma carreira lá nesses 8, 10 anos, eu fui muito... feliz, né? Porque São Paulo é uma cidade assim, ou ela te abraça, ou porque ela é uma cidade difícil, né? Uma cidade de custo de vida muito alto e tal. Então, assim, o meu trabalho foi muito reconhecido, porque eu logo começaram a aparecer muitos clientes e coincidentemente vieram muitos clientes São Paulo é muito de... Como que a gente fala de... Nichos. E veio muito cliente judeu-árabe, que eu nem sabia que existia. Eu aprendi isso lá em São Paulo, que existem dentro da colônia, né, judaica, existem os sefaradis, que são de origem árabe, nascidos Síria, Líbano, eles têm os mesmos sobrenomes que o meu, as comidas são tudo idênticas, e tem os Eskenazi, que são os nascidos na Europa. Então, até isso tem uma divisão. Eu caí nas graças dos sefaradis. E eu brincava com eles, eles perguntavam meu nome, Abdala, eu posso ser uma judia, o sobrenome é Mansur, é tudo igual. Eu falava, não, eu tô quase. Eles riam, achavam bom. E são ótimas, são pessoas, assim, dificílimas de você, desconfiados, sabe? De ter acesso. Até eles adquirirem uma certa confiança, eles são um povo que viveu, né, de tudo nesse mundo. Então, eles são bastante inteligentes. Então, eu tive uma clientela muito boa em São Paulo, muito boa. Então, financeiramente, certamente eu estaria teria ganho mais dinheiro. Até pelo tamanho, né? Por todo esse público. Né? Sim, mas é o que eu te falei, né? Como diz São Paulo, você tem a melhor medicina e a pior medicina. São Paulo é uma terra difícil. Você pode ir e não dá certo, enfim. Mas eu vim, aí eu acho que eu fui muito feliz. Sabe por quê, Calil? Pude levar meus filhos na escola, sabe? Chegar, almoçar em casa. Isso você não consegue em São Paulo. Você não consegue. A vida em São Paulo, a criança vai para a escola às 9. Eu lembro que a minha irmã, que mora lá até hoje, ela acordava o filho dela às 6 horas para ir para a escola, ele tinha 5 aninhos. Eles falavam, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu dormir mais um pouquinho, aquele frio de São Paulo, e não tem jeito, sabe? Então, assim, não é... Isso é uma coisinha de mãe que eu falei, mas, assim, é você ficar próximo dos filhos, eu muito... Para mim, o ganho foi maior. Então, eu percebo que eu sou uma pessoa muito tradicional, muito família, porque, no fundo, tudo isso pesou sem eu fazer nenhuma... Eu nunca fiquei programando a minha vida, eu nunca fui uma pessoa assim, eu vou fazer isso, sabe? De ficar pensando... Não, eu faço hoje e essas escolhas minhas foram espontâneas, não foi uma coisa assim difícil. Aconteceu, eu comecei a me sentir melhor aqui do que lá. Entendi. Porque lá, por mais que você é alguém, você não tem raízes, né? E ter raízes, para mim, minha família é inteirinha daqui. Isso, para mim, é muito bom, muito importante. São Paulo, a gente fala assim, São Paulo é muito grande? Sim, a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo.
Mas olha o tanto que esse nosso público também é nichado. Ele é muito nichado, porque São Paulo, eu faço vários trabalhos em São Paulo. E aí, de repente, eu faço trabalho para um, que aí você fala assim, mas e esse toldo motorizado? É legal? Ah, é legal. Inclusive, eu fiz pro fulano. Ah, fulano? Conheço. Peraí. Ô, fulano. É desse jeito. O toldo que o Calil fez aí ficou bom? É. Bom. Ah, então tá. Então pode fazer o pedido. Então, você fala assim, mas como eles se conhecem? Então, quer dizer, é muito nichado, sim, esse público. Ele é feito de tribos. É nichado. Como Uberlândia. Por exemplo, hoje eu tenho a oportunidade de conviver em Uberaba, Uberlândia, Araxá todos os dias, todas as semanas. Toda semana eu vou em Araxá, toda semana eu fico em Uberaba e toda semana eu fico em Uberlândia. Todo mundo se conhece dentro desse mercado. Você fala assim, mas Uberlândia tem lá, sei lá, 1 milhão de habitantes, Uberaba tem 350, 400, mas todos se conhecem. Uberlândia também, apesar do tamanho, tem... O uberlandense nativo e o uberabense nativo, pra mim não tem diferença. E eu tô falando sendo imparcial, porque eu sou de Araguari, moro em Uberaba atualmente, formado em Uberlândia, tenho empresa em Uberlândia, tem 14 anos. Então, quer dizer, não é uma coisa que eu tô falando de porque eu moro aqui ou ali. Uberaba, Uberlândia, o mineiro nativo é muito idêntico. A diferença que eu percebo é que Uberaba vive com 90% das pessoas nativas. E Uberlândia vive com 90% das pessoas de fora. Foi chegando, né? Foi chegando. Foi criando então, aquela grande... Deu um boom. E a cidade de Uberlândia hoje, é uma das cidades que mais se constrói no Brasil. Lançou um Parque Una agora em Uberlândia, que é um bairro totalmente planejado, com mais de 30 torres de prédio, área comercial, lago, uma coisa absurda. Você fala, gente, mas isso aqui não está acontecendo nem em São Paulo. O World Trade Center, único no interior do mundo, tá saindo em Uberlândia. Então Uberlândia é fora da curva, mas porque as pessoas de fora também levou. Aí, lógico que as influências vão dominando a gente. E aí acaba que o berlandense lá também tá mudando. O mineiro de Uberlândia tá mudando. Lógico, no ritmo. Ele vai ficando... Senão ele vai engolido, né? Vai ficando e engolido. ele vai tendo muito mais informação, muito mais acesso, né? Mas eu falo que o Uberaba a gente tem que romper a barreira dos 500 mil. A cidade que rompe essa barreira, muita ela gente vai fala embora. isso. Muita ela gente fala vai isso. embora. Mas, por exemplo, Ribeirão Preto também tem a oportunidade de conviver em Ribeirão toda semana. Eu acho muito mais parecido a cidade num todo de Ribeirão com Uberaba do que Ribeirão com Uberlândia. Que é mais tradicional, né? Mais antiga. Provinciana. Mais antiga, as famílias são mais antigas, os costumes, o poder, né? Fica na mão de determinadas pessoas sempre. Uberlândia, eles brincam, né? Quem chegou e se fez ali. Se você, Uberlândia, se você chegou, fez um bom trabalho, se você chama Joaquim Benedito da Silva, não importa. Você fez um bom trabalho, todo mundo vai te reconhecer, vai bater palma e pronto. Uberaba não. Gente, eu lembro o primeiro ano de Casa Decor, a pergunta que eu mais escutei. Você é filho de quem? Quem é você? Você sabe que eu fui alertado disso várias vezes e eu não acreditava? E a pergunta que eu mais escutei aqui dentro foi assim, você é filho de quem? Eu do meu pai, senhor Geraldo, que vendia esterco lá na rua Dom Pedro I. Você mudou para Uberaba com que idade? 10 anos. Então você morou em Araguari até os 10 anos. Até os 10 anos. Então, poxa... É uma cidade muito tradicional. Muito. Tradicional. Aí, quando eu comecei a Casa Decor, as pessoas falam assim, nossa... Você fez sucesso rápido, né? Rapidinho. Só 30 anos trabalhando nessa área. Mal sabe. Voou. Mal sabe tudo que... Ninguém voou. viu meus tombos. Foi muito rápido. 30 anos só, rapidinho. Então, quer dizer, eu falo que o mineiro, ele tem um jeito muito tradicional, muito igual. O Araxá, por exemplo. O araxaense, igualzinho o uberabense nativo, igualzinho o uberlandense nativo, desconfiado. Será que esse cara vai dar certo? Será que eu compro dele? Será que eu compro aí? Quer dizer, é muito parecido. Só que aqui
precisa vencer com mais esse imigrante. Mas não tem romper essa... mas também não tem espaço para esse imigrante, não, porque não tem empresa para trabalhar aqui. Nossa, não tem, falar a verdade. É porque Uberlândia foi muito para a área industrial, né? E ela... Olha, ela com o tamanho dela, fica ainda mais difícil Uberaba crescer, porque Uberaba já foi maior que Uberlândia há poucos anos. Em questão de história, 50 anos. Em questão de história, né? Para uma vida é muito. Em questão de história, historicamente, uma cidade é pouco. Então, você vê que em 50 anos, nós ficamos, com muito pesar, crescemos assim com uma qualidade de vida boa. Eu acho que o Uberaba tem uma distribuição de renda melhor. Eu acho que o Uberaba tem um público mais assim, a gente até ouve até do próprio sistema de gente que trabalha em banco, que o Uberaba tem muita solidez. Sim. Que é muito importante. Mas as coisas da vida, né? De repente dá um boom numa cidade e ela foi. Hoje ela está entre as maiores, né? Não pode igual Camboriú. Camboriú, a primeira vez que eu fui em Camboriú, eu achei tudo tão feio. Agora você vê Camboriú, eu não conheço a coisa, mas é um negócio assim, é um absurdo. É uma coisa assim, é um Dubai maluco, mas e eu lembro que Camboriú era cidade feia, uma cidade assim, fraquinha, horrível, praias feias, era uma praia meio escura, a areia, eu fui há muito tempo. Eu falei, então tem umas coisas na vida que mas política também. Aí bate no assunto mais polêmico da história do Brasil. Política. E religião não pode falar. Não, religião não. Mas quer dizer... religião... mas a política de Balneário incentivou muito essa construção. Tem uma construtora lá, chama FG, que bombou ao extremo, começou a lançar torres e atrás de torres, cada uma mais alta do que a outra. Aí veio outra construtora da Pascoaloto, me desculpe se eu estou falando errado, que até o pessoal da Pascoaloto eu conheço, mas se eu não me engano é Pascoaloto mesmo. Veio, bombou também, lançou 2 torres lá agora, torres gêmeas, que, se eu não me engano, ficou lá um tempo com a maior torre da América Latina. Eu já vi. Já viu? Já. Que até a cobertura, uma das coberturas é do Neymar. É do Neymar. É do Neymar. O dono da Pascoaloto, ele é parente da esposa do Alfredo, que é o dono do G4, onde eu faço curso, tal. Ele até chegou a falar para mim, vai lá. Calil, mas para vender isso, você tem que ter o público com dinheiro. Não adianta você chegar em Uberaba e for fazer 2 prédios de 500 metros de altura, você não vai ter. Então, assim, como que esse dinheiro chega? Mas aí é a política. Porque, sabe o que aconteceu? Eles falam que Uberlândia foi Rondon, né? Mas lá... E era governador, foi o pulo de Uberlândia. Eles motivaram, por exemplo, Santa Catarina... tem um IPVA mais baixo, tem uma tributação mais baixa. Eu tenho cliente em Iraí de Minas que tem uma Ferrari na fazenda, mas a placa de Balneário Camboriú, porque ele comprou um apartamento para registrar lá. Tudo facilita, porque né? o IPVA é 1%. Nossa. Carro lá. Quer dizer, aí eu falei assim, nossa, sério? Ela falou assim, com a diferença do IPVA eu pago apartamento. Eu falei, gente... Ainda tira férias. Aí você pega e fala, olha como a política sim faz a diferença. Faz. A gente pensa que não, mas a gente está na mão de quem está nos governando. Se a nossa carga tributária é quase 40%, então quer dizer que tudo que a gente produz, quase 40% fica dentro do governo estadual, federal, municipal. Quer dizer, quase a metade da riqueza do Brasil está na mão do governo. Então ele federal, né? ele tem o poder de falar. Com o país na mão. Fala assim, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Tem que diminuir esse tamanho, né? Vai longo esse debate aí. Mas é verdade. Pensando sempre pelo bom caminho. A gente tem que ter uma coisa que flua mais facilmente, né? Mas assim, atacando esse assunto polêmico e político. Eu sou curioso mesmo de política desde 88. Tinha 6 anos de idade, já era curioso. E eu não sou da linha de pensamento que é o governo A ou B, que é o presidente anterior ou atual, é bom ou ruim. No meu estudo, é o sistema. O sistema. Exato. Exemplo. Você pega um estado de Minas. Quantas e quantas vezes nós fomos governados por uma pessoa que nunca teve um carrinho de cachorro-quente?
Gente, você tem a loja em São Paulo. Gente, gestão, gerir um negócio de 10, 20, 30, 50 pessoas é muito difícil. Imagina um estado com 200 mil funcionários. Gente, põe funcionário nisso. Então, né? Essa democracia. Tem 40 milhões de. Né, o estado de São Paulo são 40 milhões de habitantes, acho que é isso. O estado de São Paulo, eu acho que é isso. Que Minas milhões. Acho que é 22, que São Paulo é o mais populoso. Quer dizer. Imagina quem governa São Paulo está pronto para governar o país. O país. Né? Mas eu falo só o funcionalismo. Por exemplo, na prefeitura de Uberaba, se eu não me engano, tem 3 mil funcionários. Qual é a maior empresa de Uberaba? A prefeitura. A prefeitura é a maior empresa de Uberaba. Então, o governo federal é a única empresa a maior empresa do Brasil. Do Brasil. O dinheiro está todo na mão dele. Então, fica complicado. Eu te entendo. Você entendeu? Aí você pega uma pessoa só que não quem tem... está gravitando ali. E isso tem que... Tomara que mude aos poucos, porque a economia vai crescer para todo mundo, né? Então, mas aí é onde eu vou lá desde 88 estudando isso. É o governo A, governo B, governo C. Não é assim que eu vejo. Eu vejo tem que mudar a essência, o jeito, o pensamento e mais competência, a forma de administrar. Mais e é difícil, né? Porque está tudo tão enraizado que fica difícil de mudar, né? Não vai mudar. Você acha que não? Eu acho que esse jeito populismo não vai mudar. Porque poucos estão se beneficiando, ninguém quer abrir mão, né? Ninguém quer abrir mão. O patriotismo é uma coisa que... A democracia, ela é vendida como a melhor solução. Só que a democracia, você está escolhendo uma pessoa para fazer uma gestão da maior empresa do Brasil, do estado, da cidade, que às vezes não tem a experiência devida, e nem perto. Eu vou dar a maior empresa de Uberaba, que tem 3 mil funcionários, eu vou dar para uma pessoa que já tem a experiência de tocar uma empresa com 1.000 funcionários. Opa, pode dar certo. Não, eu vou dar maior empresa de Uberaba, eu vou dar para uma pessoa que nunca teve a gestão de uma pessoa. Vai dar errado. Não é porque a pessoa é boa ou ruim, não. É capacidade. Olha aqui, prestar serviço. Calil, eu escutei pessoas falando bem do negócio que agora está tendo um pós-venda mais ágil. Legal. Mas isso é gestão. Mas isso foi com o tempo, bagagem, tomando porrada, errando. E errando até hoje, porque eu também erro até hoje. Só que... você vai mudando de erros. Você vai aprendendo e vai diminuindo. Você vai tendo uma vida até mais confortável internamente. Porque você já prevê muita coisa, inclusive, que pode vir a acontecer. Que é a sua facilidade hoje... que eu te perguntei, você consegue fazer um briefing mais rápido? Isso, você já sabe. Lê mais rápido. Eu faço perguntas para o cliente que ele nem imagina. Ele falou, mas engraçado, você já está me perguntando. Tá sabendo o que eu quero? E me trazendo perguntas e questionamentos que eu nem tinha pensado antes na casa. Você vê, eu pergunto coisas que já estão lá na frente para mim, que ele está ainda no sonho da casa, que são coisas extremamente importantes, que ele nem falou, não sei, não pensei nisso. Eu falo, então você vai pensar, calma, porque isso é importante a gente já ter essa definição no projeto. Então é esse pensar lá na frente, né? A experiência faz isso. E eu quero te fazer mais 2 perguntas que eu acho que é bem legal. Por exemplo, qual foi o seu maior desafio profissional na sua carreira até agora? Assim, um cliente que chegou para você e falou assim, Paulo, eu preciso de uma casa de estrutura metálica, ou um cliente que foi muito difícil a tratativa. Qual foi o seu maior desafio, assim? Nossa, difícil essa de responder. Eu vou começar pelo Jockey, porque eu era muito nova, o Jockey Clube de São Paulo. Eu fiz, são 1.000 e poucos metros. Esse andar era um andar que tinha lavanderia, era um andar de serviços, 1.000 e tantos metros, não lembro certinho. E então ali teve uma reforma arquitetônica e tal, e sabe, eu acho que foi o primeiro que me deu assim, eu falei assim, gente, eu dou conta. Quando acabou, eu falei, acho que eu nasci para isso mesmo. Eu vou lembrar disso.
Engraçado, Calil, eu nunca tive medo de projetar, né? Parece pretensioso, mas não é. Não, Assim, facilidade, sua assim, eu capacidade. sempre acreditei assim que eu ia dar conta. Fiz muito prédio é mais difícil de fazer, né? Você tem que compatibilizar garagens, é muito difícil, né? Não é só fazer o apartamento, né? Porque você tem que começar, muitas vezes você começa daqui, mas você tem que casar com o subsolo, com o número de garagens que a construtora te pediu, né? A parte mais difícil é a garagem. Olha aí. É, a parte Não mais tinha difícil. Foi dificílimo, porque você fala assim, 50 apartamentos, 2 vagas de garagem. Você tem que pôr 100 vagas de garagem. E com fluxo, e os pilares descendo, sabe? É uma engenharia com arquitetura, matemática pura. Então, assim, sempre é desafio, quanto maior os desafios. Eu ganhei uma concorrência para fazer a reforma da fachada do Praia Clube, que foi um desafio para mim. Olha o Uberlândia na vida. E eu fiquei tão assim, eu percebi na hora que muita gente falou, gente, mas ela não é de Uberlândia, eu até entendo. E eu também eu levei um susto quando eu fui chamada, foi um desafio muito interessante. Um desafio muito interessante foi a casa do Carlos Marzola, que ainda não terminou, porque ele quis ela todinha de estrutura metálica, mas que ela tivesse telhado. Ela tem águas, né? Porque estrutura metálica essa coisa industrial, né? Essa arquitetura industrial, ela é tipo caixote. É mais fácil, você tem que conhecer, mas é mais fácil. A dele foi um desafio, foi inteirinha, uma casa de quase 800 metros quadrados, se não me falha a memória, com telhados. Tivemos muitas reuniões para poder casar aquilo tudo e não ficar uma coisa, né? Eu não sei, você teve recentemente Tive recente, ele falou que está há 18 anos construindo. Mas e como é que tá indo? Eu acho que é mais 18. Eu tô doida pra ver ela pronta. Ô, Carlos, me desculpa, viu? Mas ela merece ficar pronta porque ela é um desafio de arquitetura e engenharia. E ela é um sonho dele. Ela é um desafio de arquitetura e engenharia. Aí a gente vai lembrando, assim, acho que eu não sou muito medrosa, eu descobri isso, acabei de descobrir isso aqui, você que me fez descobrir. Não, mas eu fiquei... Eu já fiz um stand em Miami pros joalheiros do Brasil. Olha. Eu fiz assim, o stand foi montado na feira de Las Vegas, mas a equipe que fez a montagem foi de Miami, de americanos que fazem stand. Igual você vai fazer uma feira lá em São Paulo, a Roca, ela tem que montar um stand. Certo. Eu montei o stand dos brasileiros na feira de joias. Pela minha família, eles não estavam achando um projeto que agradasse, e aí alguém falou, a filha da Fado é arquiteta, pede para ela apresentar um projeto. A mamãe nunca foi fabricante, mas o Rogério já era. Então, eles já tinham um nome dentro dos fabricantes. Aí, eles me pediram um anteprojeto, eu apresentei, ganhei, fui lá para Miami, me reuni com os americanos. Meu inglês hoje ele é até melhor, mas eu falei, não, eu me viro, porque a gente tem que se virar, né? Lógico. Eu acompanhei muita mamãe em feira de joias nos Estados Unidos, e a mamãe falava assim, quem fala inglês vai comigo. E eu falava, eu. Aí ela chegava a perguntar... ela chegava e falava assim, Paula, pergunta se tem pérolas... tal. Eu não sabia fazer a pergunta com tamanha precisão técnica que ela me pedia, né? Aí eu falava uma frasezinha, falava assim, mãe, não tem. Aí ela pedia outra coisa, mãe, não tem. Ela falava, gente, mas que engraçado, parece que no Brasil tem mais coisas nos Estados Unidos, Nova York, não estou entendendo isso, era eu. Mas ali eu fui aprendendo inglês e que me ajudou muito, na raça também, você acredita isso? Prestando atenção. O meu inglês é tudo na raça. É na raça. Tudo viajando, aprendendo, curioso. Mas na raça. Assistindo filme só em inglês, sem legenda. Eu também gosto de ver. Na raça ali, ó. Aí eu não entendo, eu volto, aí eu ponho a legenda. Eu não sou um expert, mas consegui fazer, sabe? Deu tudo certo. Então, assim, estou lembrando aqui dos desafios. Teve essas situações, assim, mais inéditas. Se eu lembrar mais alguma, eu te conto depois. É porque eu fico curioso em saber essa jornada, o seu grande desafio. Porque, poxa,
você pegou muito projeto grandioso e às vezes tem aquele cliente assim muito diferente, né? Outro projeto que eu tenho muita curiosidade de saber, um projeto seu, Jampou. Jampou. No Flamboyant, uma casa totalmente estilo francês. Paula, como que você conseguiu estudo para chegar naquele projeto? Pois é, aquilo lá foi outro desafio, você lembrou bem, porque ele é um francês assim... É o único da cidade? É o único, e ele é assim, com um português difícil dele, cheio de sotaque, e ele falava que eram mansardas, e eu assim, aí veio a minha escola com o Dani, e ele sempre me estudou muito a proporção do classicismo, né? Uhum. Ela nasce na Grécia Antiga, então toda coluna ela tem uma proporcionalidade, né? Nada é feito aleatório. Inclusive ela tem uma proporcionalidade filosófica, né? Como toda a Grécia. Então assim, a própria coluna é estar de pé perante Deus, sabe? Tem toda uma filosofia e tem toda uma proporção. Então, isso eu já sabia. Eu até hoje vejo às vezes tem projetos neoclássicos, eu acho legal as pessoas inovarem dentro do projeto, mas chega uma hora também que a proporção fica tão fora que aí ele não vai conseguir alcançar valor, ele vai perder valor muito pouco, porque ele fica uma tentativa de ser algo que não é. Ele não é nem clássico e ele também não consegue ser inovador dentro do clássico, né? Porque o neoclassicismo vem de uma inovação do clássico, mas vem um período gigante, né? Com uma arquitetura maravilhosa, alguém começou aquilo, né? Uhum. Então, assim, nós temos que ter nós temos que ousar, mas nós temos que ousar com muita categoria, porque senão vira uma caricatura, fica muito... Aquele projeto eu achei, no dia que eu comecei a ver a tomar forma... E ele sabia, né? Ele conhecia, assim, porque faz parte do DNA dele, é uma coisa tão forte. Pelo nome, ele é francês nativo. Ele é francês nativo, na época ele era funcionário do Crédit National de France, eu não falo francês não, viu? E ele casou com uma brasileira, e eles adotaram 3 filhos, né, no brasileiros. E é um brasileiro uberabense? Ela é uberabense, dentista, e eles moraram em vários países do mundo. Ele me contava muito essas histórias. Então ela falou a França, para mim, brasileira, a França foi um país difícil de morar, apesar da posição dele, que o francês ele é difícil, você abre a torneira, eles reclamam que você está abrindo água, a vizinhança é sempre ríspida, ela achou o país difícil, ela foi o campeão, a Polônia, que ela mudava e ela sempre trabalhando como dentista, e ela já ia com uma colocação, né? O banco próprio organizava a vida deles para eles mudarem. Então ela falou, na Polônia eu entrei numa clínica de vários dentistas, e você precisa ver a raiva que eles tinham, sabe? O estrangeiro, principalmente um brasileiro, chegar lá e ocupar um espaço deles, que eles eram na época, né? Não sei se ainda está assim hoje. E ela foi contando, ela falou assim, é maravilhoso morar nos países árabes, que você acha assim que é um horror, né? Ela falou, adorei morar na Líbia, eu lembro do Gaddafi, Líbia, você não tem essa sensação? Uhum. Ela falou, Líbia é maravilhoso, Líbano, ele falou para mim, o melhor país do mundo para viver é o Líbano. Ele falou, aliás, vocês parecem brasileiros mais com libaneses do que com os portugueses. Ele até me disse isso uma vez, porque os portugueses são mais sérios, mais, às vezes, mal-humorados, vamos dizer assim. E o libanês, ele é festeiro, ele sai do fim da tarde, ele vai para um barzinho, ele gosta do happy hour, ele gosta de festa. Ele fazia muito essa comparação, porque eu nunca fui ao Líbano, infelizmente. Mas um gancho nisso. A gente está falando assim, mas Uberaba é mais nativo, recebe não tão bem assim, como Uberlândia recebe e tal. Mas então, quer dizer, isso não é só uma cidade, são regiões, né? São regiões. São regiões que, uma Polônia, você chega lá para trabalhar, mas que isso, a pessoa está tomando um lugar do nativo aqui. Eu lembro que ela falava Polônia, ela falou assim, eles não me cumprimentavam. Eu chegava e falava, bom dia, ninguém olhava. Ela falou, foi muito difícil para mim.
E países que você acha que você tem uma impressão de que é tudo dificílimo, que é o Oriente, né? Parece que é um outro mundo. A mídia, né? O que a mídia traz pra gente é uma coisa absurda, né? Ela me chamou a atenção a Líbia, né? Porque você lembra do Gaddafi e tal, enfim. Então, e essa vida da gente de fazer projetos para as pessoas, ela é muito rica, né? Porque você vai adquirindo uma amizade com as pessoas, né? Você vai se tornando, a gente vai se tornando grandes amigos, né? Graças a Deus. São pessoas assim que a gente passa a conviver, a bater papo. Às vezes a reunião no escritório termina, a gente está sempre batendo um papo, cada um vai contando histórias da sua vida. Isso é muito gratificante. Você vai aprendendo muito com as pessoas, você aprende mais às vezes do que até você dá. E vice-versa, óbvio, né? Então, esse cliente foi muito especial, porque além de eu ter feito uma casa genuinamente francesa para ele falava, não, mas não estou gostando da proporção e tal, e a gente foi indo. Ele trouxe tantas histórias interessantes de vida. Paulo, com a sua bagagem, experiência, nossa, eu tô adorando saber todo esse seu currículo, né? Aqui nós vamos bater um papo de 5 horas, fácil, né? Vamos marcar outros episódios com você. Temos que marcar, senão ninguém... eu fico muito feliz de saber um pouco mais dessa sua trajetória. E eu tenho certeza que muita gente vai assistir e vai falar, uau! Então quer dizer que com 23 anos ela foi virar sócia de um inglês nativo e de repente já foi fazer um projeto no Jockey Club. Nossa, olha que às vezes o seu cliente nem sabe disso. Imagino que não, porque às vezes é difícil você ter uma situação de você falar isso. Às vezes não entra tempo, e também você não está ali falando, né, de você está mais ouvindo o cliente. Óbvio que é igual eu te falei, com o passar dos anos, do tempo, a gente vai tornando amiga e você troca a experiência. Mas a vida é muito corrida, né? Então, realmente, eu acho que muitas coisas aqui eu nunca comentei com poucas pessoas. Você não sabia de tudo isso, nem né? Perto. Nem perto. Por quê? Foi ótimo. A gente começou a nossa vida profissional, eu falo eu Calil com a Paula, eu levando a amostra no seu escritório. Eu levando a amostra lá no Elvira Shopping, sala 101. Não lembro. Você acha que eu não lembro? Gente, ele é um monstro. Deus fez e quebrou a forma. Elvira Shopping, sala 101, chegava lá com o monstruário e tudo, e olhava assim, aquele dinamismo, você pegava, encostava do lado ali da pessoa do seu escritório, não faz assim, desenha assim, muda isso, e eu via você ali numa maestria, coladinha do lado da pessoa, instruindo sempre. Assim até hoje, eu chego atrás do funcionário, ele faz até assim, ele fala que eu tenho um olho para ver defeito, eu falo assim, engraçado, isso aqui tá errado, eu atrás, ele, não, tá certo, eu falei, mas mede. Engraçado. Já sei, porque puxou no computador, eu falo, é o olho para ver, é o olho, né, que você tá ali, e fico atrás, eu fico na sala de desenho o tempo inteiro que eu não estou atendendo. Os bastidores. Nossa, ali, e eu adoro, Os bastidores. Todo mundo tem uma cadeirinha do lado minha, eu sento, o cara fala, nossa, lá vem ela. Mas assim, eu falo, não tô gostando. Quando a pessoa começa a trabalhar comigo, ela até às vezes estranha, porque eu tenho uma mania que eu paro, olho e falo assim, não tô gostando. Aí a pessoa acha que é dela, que o problema é dela. A pessoa fala, eu tenho que explicar, não, eu não tô gostando do que eu estou propondo, vamos mudar. Então, às vezes, a pessoa, o meu funcionário acha, o arquiteto que eu estou falando para ele. Eu estou falando para mim mesmo. Entendi. Mas agora eu mudei eu estou trabalhando um novo programa no escritório, já tem 1 ano e pouco, é o ArchiCAD, não sei se eu comentei com você. E ele é um programa chato, assim, foi uma decisão assim, meio sem pensar, de mudar do AutoCAD, tive meus momentos que eu falei, gente, acho que eu fiquei louca, porque, inclusive, eu não acho muito mão de obra, né, na cidade que mexe com esse programa, e ele é chato. Mas ele tem complexo? Mais complexo, você montar a planta.
Porque ele vai te pedindo tudo, até a altura do rodapé, você entendeu? Você tem que vir no o AutoCAD, você vai fazendo o que você quiser, você desenha o que você quiser. Ele não. Você tem que alimentar ele, senão ele não vai. Entendi. Mas aí, a partir do momento, eu montei uma planta baixa da sua casa, e fiz o telhado ou não, tem várias etapas. Aí a gente dá um clique, sobe a elevação da casa. Sem cor, sem nada. Mas pra gente, isso já basta. Então, eu olho a volumetria e falo assim, não tá bom. Aí eu tenho que mexer todo no projeto. Então, quando eu chamo o cliente, aquilo já foi assim, passado por mim, sabe? E se não tá bom, é a frase que eu chego e falo, não tá bom, já virou meme no escritório. Uma coisa assim que eu quero deixar para encerrar o assunto, eu gosto muito de uma coisa que você fala, duas. Primeiro, você falou do projeto. Gente, quando o cliente faz a soma de um projeto, às vezes o projeto custa mais barato do que um pedreiro que vai trabalhar na obra, não desmerecendo o pedreiro, pelo amor de Deus. Não, mas é verdade. Mas a soma do pedreiro custa mais barato do que um projeto. Uma cadeira, assim, um armário, às vezes custa muito mais do que um projeto. Isso é uma coisa nossa de país. Às vezes a mão de obra, o serviço tem pouco valor e o produto tem muito. Porque o produto você fica com ele, né, aparentemente. Só que a casa você também fica com ela. Então, a pessoa tem que entender isso. E outra coisa que você falou de uma cliente que nós fizemos cortinas e alguns outros produtos, que essa cliente estava insatisfeita com tudo e com todos, e você usou um jeito de abordar isso, eu e você, lá no seu escritório, você falou, olha, às vezes eu falo isso para cliente, falo, olha, não fica assim, agradece o que tá bom, olha com outros olhos, porque é como um carro novo. Você chega no carro novo, se você até usou você chega no carro novo, você aperta um botãozinho, nossa, que legal, tem essa função, ai, que cheirinho bom. Então você vive aquele momento novo. E aí a pessoa às vezes pega aqueles primeiros 2, 3 meses da casa, que é o momento do novo, e só reclama. Ela perdeu o momento novo. Porque acontece assim, às vezes você muda, a gente sabe disso. É a internet que não está pegando direito, deu um probleminha aqui, é um ar-condicionado que não foi. Você tem um períodozinho ali de pôr a casa funcionando. A gente que está na área, normal. Quem não está, fala que horror e tal. Então eu falo muito, não boicote a sua felicidade. Você só muda 1, 2 vezes na sua vida. E essa emoção da casa nova, ela passa também. Daqui a alguns meses, não que você vai deixar de gostar, não que você vai ficar louco para voltar para casa, como nós comentamos, não que aquela casa você entra e fala, nossa, minha casa é linda, que delícia da minha casa, não é isso. Mas aquela primeira emoção de tudo na vida, do novo, de você concentrar naquela casa maravilhosa, que você conseguiu, você se boicota sem perceber. Então, esses ajustes, chama as pessoas, é o que você está batendo muito na tecla, que eu estou achando muito interessante, esse feedback, essa assistência, isso vai acontecer e ele é muito pequeno perto de tudo que está ali, sabe? Então, às vezes, assim, mas arranhou uma pontinha do porcelanato, acontece, aquilo nem você vai ver com o passar do tempo, sabe? Então, às vezes, aquilo passa a ser assim, então, a gente tem muitas pessoas, acho que todos nós, temos que ter muito cuidado para a gente não boicotar a felicidade que a gente conquistou. Olha aí, gente. Gostaram do bate-papo com a Paula? Tá vendo só? Eu deixei para abordar esse assunto no nosso último finalzinho aqui, porque uma coisa que eu quero muito, muito, muito levar para todo cliente que a gente trabalhar foi essa dica que você deu. E eu tô falando muitas vezes para os clientes. Não se boicote. Não se boicote. Não boicote o seu momento novo. Seu momento de alegria, de realização. Gente, realizar uma casa é uma coisa muito grande, né? É uma coisa muito importante. É uma etapa importante, porque a casa não é só a casa. A casa simboliza a família, a casa simboliza o lar. Um sonho ali. O lar, o que há de mais importante, né? É o que te abraça, é seu porto seguro. Aí você faz ela bonita, como você imaginou. Não deixa um ar-condicionado, uma porta que não deixa isso tirar a sua alegria, da sua conquista. Não é
que eu tô falando que a pessoa tem que aceitar de qualquer jeito. Exatamente. Não é isso? Vamos entender bem, né? Mas você não pode pegar 5 itens e boicotar os outros milhões de itens. E achar assim, nossa, eu já escutei assim, nossa, eu dei azar demais. Olha que palavra pesada, né? Não, que isso tudo arruma, vai curtir sua casa. Chama as pessoas que fez, que me ajuda, me fala aí que eu te ajudo, eu ligo também, sabe? Você falou muito bem, porque fica parecendo assim, problemas existem e tem dimensões diferentes, não tô diminuindo o problema de ninguém, mas tem coisas que você, sem perceber, você tira a sua felicidade, que eu acho que é até um pouco do ser humano, né? Talvez, essa angústia, tem muita gente que fica angustiado na mudança. Gente, gostaram do bate-papo? Ô, Paula, muito obrigado. Obrigada a você, Calil. Foi ótimo. Foi ótimo. Eu te falei que você ia ficar mais à vontade do que você imaginava. Foi realmente, né? Sempre a primeira vez a gente não sabe como vai ser, mas foi muito bom. Nem lembrei que a gente estava aqui, achei que nós estávamos conversando. Já estamos batendo recorde aqui de tempo. Vamos dar 2 horas? 2 horas? Quase... 1h40 e um bate-papo que parece que tem 10 minutos. Eu ficaria aqui até 10 horas da noite com maior facilidade. Obrigada, Calil, pela oportunidade. Que é isso? Eu que agradeço você dividir com a gente aqui, comigo, essa sua trajetória. Eu queria muito saber. Eu quero muito que as pessoas vejam esse lado que a Paula tem essa grandiosidade no projeto. Tem. Mas olha a bagagem que veio tudo para trás, aprendendo. Eu nem sabia o nome do inglês, Dani. Dani's Medley. Aí, já até aprendi, né? Então, pessoal, entre aí, curte bastante, escute bastante as histórias. Vamos ter bastante shorts para vocês poderem ver os vídeos em menos tempo. E, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra ter uma pessoa com tamanha carreira aqui conosco. Obrigada a você. Foi uma honra também. Muito obrigada. Valeu, gente!